Pronto, amigos, cá estamos para mais uma noite de informação com o professor Marlon Adame. Boa noite, Marlon. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes, amigos do chat. Estamos aí de volta, né, com a nossa quarta apocalíptica. Quarta apocalíptica. Seja bem-vindo ao Apocalipse do Bem, esse, porque informação é luz, né? O bom seria se fossem informações boas, mas de alguma forma a gente pelo menos deixa o povo com as antenas ligadas, né? Mas aí que tá, né? Pelo menos no meu ponto de vista, eu considero tudo isso importante e até bom, porque alertar de um problema que está acontecendo, que é uma hipnose em massa coletiva de alienação, por pior que seja, é uma informação boa, né? Vamos ter que mudar Ah, esse quadro aí, nem que seja na marra, mas a gente vai conseguir. sem dúvida. E Não desistimos jamais. quais são as abas apocalípticas para a noite? Bom, vamos tentar fazer uma coisa enxuta e bem informativa. Ontem, por incrível que pareça, tivemos uma ameaça de bomba na embaixada norte-americana aqui em Brasília, tá? Apareceu do nada lá um envelope, um pacote dentro da embaixada que, na dúvida, eles chamaram a polícia, o BOP, para detonar o tal envelope, né? Então, são pequenos fatos pontuais que acabam, de alguma forma, ajudando a denegrir um pouquinho mais a imagem brasileira, né, mais do que ela já está melindrada. Né. Hoje, acabamos de receber o selo de caloteiros. Né. Hoje, a nota das agências internacionais rebaixaram o Brasil. Agora entramos na categoria dos caloteiros devido à lei de diretrizes orçamentárias que foi entregue no Congresso, onde o Brasil quer um orçamento negativo. Né? Então, o nosso governo, as nossas autoridades econômicas, né, eles acham que é muito bonito, natural entregar uma lei de orçamento negativa, né? Mas isso aí já colocou o Brasil numa situação muito mais delicada dentro desse cenário de crise provocada pelo próprio governo, né? E que agora a gente vai ter muito trabalho para não apenas reverter o momento, mas reverter uma imagem que foi dilapidada ao longo do tempo. Né? Então, tudo que foi construído até 2008, ou que tínhamos até 2008, de 2008 para cá entramos numa queda livre, numa ladeira sem freio, e agora estamos aí com a tarja de caloteiros. Né? O governo continua, de alguma forma, tentando buscar não digo uma saída, mas um paliativo para tapar os furos que ele mesmo fez, né? E, por óbvio, o cidadão brasileiro é que vai pagar essa conta. Isso aí é líquido e certo. Não vai ser os ministros, não vai ser os políticos, não vai ser a dona Dilma que vai tapar esse furo. Vai ser o cidadão brasileiro com alguma carta na manga, alguma artimanha, como ele sempre tem para as horas emergenciais. Uma outra informação que eu recebi agora há pouco é que, desde que foi anunciado o parcelamento de salários no estado do Rio Grande do Sul, o mais falido da Federação Brasileira, o aumento de homicídios aumentou 100%. Ou seja, a polícia não está trabalhando porque, por óbvio, ninguém vai trabalhar por amor à camisa, né? Sem salário, 100%. Isso aqui é manchete no jornal, no site da Zero Hora de Porto Alegre, tá? Essa notícia foi para o site exatamente atualizado às 3 horas da tarde, tá? Então, o que acontece? O governador pegou um estado falido, sem dinheiro, sem caixa. O que ele pôde fazer é parcelar o salário, onde o limite máximo para os servidores é de R$ 600 por parcela. E aí a polícia, por óbvio, não vai botar o couro em risco por R$ 600, né? Vai primeiro pensar em como é que ele vai sobreviver, pagar a escola dos filhos, comer, pagar aluguel, né? E com isso
a bandidagem ficou cada vez mais livre, leve e solta. Para te ter uma ideia, só nesse feriadão, em Porto Alegre, houve 40 homicídios em 3 dias. Então, esse é o estado de calamidade, se assim a gente pode chamar, que o estado do Rio Grande do Sul está passando aí com essa crise econômica, que nada mais é do que um reflexo da crise nacional, né? Um assunto que eu queria comentar, 2 assuntos particularmente. Um é sobre a questão indígena, lá do Mato Grosso do Sul, que o nosso amigo Chiquinho, eu andei conversando com ele e ouvindo algumas informações, já que ele está lá, ele conhece melhor o cenário, então ele acabou me dando subsídio aí para poder fazer esse comentário. A questão indígena do Mato Grosso, e não só do Mato Grosso, no Brasil inteiro, tá? Não é uma questão indígena, é uma questão política. Tá? O Mato Grosso, primeiramente, está do lado de Bolívia e Paraguai, né, onde a Farc ela mantém o Exército Popular Paraguaio, que nada mais é do que um grupo guerrilheiro filial da Farc colombiana, tá? Que faz o tráfico de armas, drogas, né, e que fomenta a revolução socialista, né, está a serviço da Farc e está a serviço do Foro de São Paulo. Tá? Os indígenas brasileiros, eles foram ressuscitados da mesma forma e na mesma época que o seu Lula ressuscitou os escravos africanos, né? Nós temos dívida histórica com os africanos, então nós temos que perdoar dívidas de países africanos, nós temos que construir estruturas em países africanos, e assim como o Lula resgatou essa dívida histórica com a África, também levantou essa dívida histórica com os índios. O problema é que hoje nós não temos mais índios. Nós temos mestiços de índios. Nós temos índios aculturados, que já não podem mais ser considerados índios, pois nem nome de índios carregam. Eu falo que é tudo índio fajuto. É tudo índio fajuto, exatamente. Nós temos aí, no caso, fisionomias indígenas, mas nós não temos mais índios. Índio não vive mais na oca, não planta, não extrai e não caça mais. Ele usa celular, tênis de marca, anda de carro, vê televisão, quer internet, entendeu? Então, esses índios, na verdade, eles estão servindo como uma massa de manobra para a Revolução Socialista, uma revolução rural. Em vez de só ficar fomentando a Revolução Socialista na área rural através da bandeira da reforma agrária, eles retiraram de cena a bandeira da reforma agrária e do MST e da Liga Campesina e estão usando esses índios, se é que dá para chamar de índios, né, para fazer esse tumulto, né, essa desobediência civil, que inclusive está sendo avalizada pelo próprio ministro da Justiça, né, está desrespeitando aí escrituras, está desrespeitando o direito de posse de fazendas aí com documentação centenária, né? Quer dizer que a dívida histórica ela vale mais do que uma escritura centenária, né? O que aquela fazenda produz vale menos do que a dívida histórica que tem que ser paga para os indígenas. E outra coisa, né, Celso? Eu ontem vi uma matéria na TV que é revoltante. Tudo bem, o índio precisa viver, ok, ele precisa viver. Mas o índio, ele, assim como todo indígena de regiões tropicais, ele é, digamos, diferente. Ele tem um perfil diferente daquele indígena de regiões mais inóspitas, de clima, de relevo mais inóspito, né? Tipo os antigos incas dos Andes, né? Os maias e etc. O índio da área tropical, ele é vadio, gosta de trabalhar. Ele é preguiçoso por natureza, está no DNA dele. E ontem entrevistaram uma índia que disse o seguinte para o repórter: pois é, o governo não me trouxe o meu benefício,
e eu só tenho 2 peixinhos para fazer a janta, não tem farinha, não tem açúcar, não tem pão. Mas me diz uma coisa, índio vive do quê? De farinha de trigo? Alguma vez índio plantou trigo e fez farinha? Não. Quer dizer, se o índio quer ser índio, ele vai ser índio do jeito que ele tem que ser, natural dele. Ele vai voltar a andar descalço, sem internet, sem luz, e fazendo politicagem, utilizando esses coitados como massa de manobra para uma revolução socialista, tá? Isso prova o caráter e o objetivo que essa turma de governo, de FUNAI, de Foro de São Paulo tem em relação à propriedade privada. Eles querem acabar com a propriedade privada. Se eles não conseguem a falência da propriedade privada, eles expropriam a propriedade privada e maquiam como se fosse pagamento de dívida histórica, reforma agrária, ou sabe-se lá o quê. Né? Então, o que eles estão promovendo no Mato Grosso é uma expropriação de mais ou menos em torno de 95 fazendas produtivas, tá? Produtivas, e com o auxílio da FUNAI e de órgãos governamentais, ONGs, etc, etc. Tá? Então, os índios, eu não tenho nada contra índio, tá? Agora, se eles querem ser índios, eles que voltem para o seu estado de natureza, tá? E parem de ser massa de manobra de um projeto de poder que eles não têm sintonia. Não tem sintonia. Aliás, os indígenas que estiveram aqui em Brasília fazendo um protesto no dia da votação da PEC 215 sobre a demarcação de terras, teve um índio que flechou um policial. Flechada no policial. Tá? Os índios foram presos por tentativa de homicídio. Tá? E um juiz, aqueles juízes que eu comentei a semana passada que já não cumprem com a sua função, liberou os índios porque os índios têm direito à livre manifestação. Quer dizer que a livre manifestação do indígena é ele sair na rua com arco e flecha e dando flechada em todo mundo. Vou botar uma tanga. Eu vou lá para Brasília com arco e flecha. É brincadeira, né? É uma piada. É uma piada muito sem graça, diga-se de passagem. Tá? Quer dizer, aqueles grupos que favorecem o establishment, o projeto de poder aí dessas correntes socialistas, eles podem tudo. E o cidadão fica literalmente abandonado, né, sem ter para onde correr. Uma outra questão que eu queria comentar é sobre a questão do nosso feriado cívico, que houve uma gritaria tremenda agora no início da semana com relação ao cercamento da esplanada, com o isolamento da dona Dilma, né? E inclusive houve algumas manifestações aí na segunda-feira que eu me detive em analisar para poder comentar de uma forma mais esclarecedora aqui. Primeiramente, todo mundo disse que a dona Dilma colocou aqueles tapumes de 2,10 metros, separando o povo dela, né? Em primeiro lugar, esses tapumes são utilizados na esplanada dos ministérios para o desfile de 7 de setembro há 3 anos. Tá? Então essa gritaria veio um pouco atrasada. Tá? A finalidade desses tapumes não é separar ninguém. Esses tapumes é para separar a área de desfile oficial, aonde, por óbvio, ninguém vai querer meia dúzia de maluco histérico berrando, xingando as autoridades, tá? Aonde o foco da imprensa está ali, né? E que a presidente tem todo o direito, o Departamento de Segurança dela tem todo o direito, né, de dar proteção às autoridades. Né? Agora, o que eu vi? Um dia antes do desfile, na noite do dia 6 para o dia 7, os tais, entre aspas, oposicionistas, sejam eles impeachmentistas ou intervencionistas, além de fazer todo aquele discurso histérico de botar o muro de Berlim, né, os atrasados da informação, picharam
picharam aqueles tapumes de ferro, de aço. O que eles acabaram por fazer? Desobediência, vandalismo, um ato típico da esquerda. Promoveram ato de vandalismo que simplesmente eles reclamam tanto da esquerda, acabaram fazendo exatamente aquilo que a esquerda faz. Tá? Acabaram promovendo mais um prejuízo que vai ser pago com o bolso do contribuinte, porque aqueles tapumes foram alugados e alguém vai ter que limpar aquilo. Tá? No dia 7, por tradição, já existe a tal da Marcha dos Excluídos, que é promovida pela CNBB, e é feita em todas as capitais. Aqui em Brasília não foi diferente, e a Marcha dos Excluídos estava de frente à Biblioteca Nacional, e na rodoviária estava o movimento do sem-teto, queimando pneu e exigindo as casas prometidas pelo governo do GDF. Ou seja, nós tínhamos um desfile onde o público foi convidado e só teve militante do governo. Nós tínhamos a turma da Marcha dos Excluídos, todos militantes do governo. E nós tínhamos o sem-teto queimando pneu, também que dá sustentação e apoio ao governo. Contra uma meia dúzia, um grupo de curiosos, mas uma meia dúzia no meio da esplanada, inflando o balão do Lula, do Pichuleco, da Dilma lá, fazendo discurso para ninguém ouvir, né? Ou seja, ter 3 núcleos de militância do governo contra uma de oposição, a esquerda tem o monopólio da manifestação. E essa história de que o verdadeiro cidadão não pôde ver o desfile é mentira, porque o eixo monumental é muito grande, passo para todo mundo ver. Só não viu aquele histérico que queria ficar de frente com a Dilma para ficar xingando ela. Esse não realmente ele não queria ver o desfile. Então, é muita histeria, muita desinformação, muita gente aí querendo fazer oposição e criando histórias sem sentido. Hoje saiu em manchete de capa no Correio Brasiliense que em ano de ajuste fiscal, crise financeira e rebaixamento de credibilidade do país, os nossos senadores receberam uma frota de automóveis oficiais novos. Então é assim, tanto o governo, o executivo, quanto o legislativo, que diz se preocupar com o ajuste fiscal, com o corte de gastos, são os primeiros a gastarem. Tá? Todo mundo fala em corte de gasto, mas nem PT, nem PMDB e nem PSDB, diz a verdadeira oposição, eles falam em cortes de gastos do tipo assim, quando é que nós vamos capar metade desses ministérios e acabar com esse cabide de emprego, com esse aparelhamento promovido, iniciado com o seu FHC e aumentado de forma astronômica pelos governos do PT. Isso ninguém fala. Tá? Então, é muito bonito eles ficar fazendo votação que sai do nada e chega em lugar nenhum, tá? Ficar aí votando, gastando horas e horas, né, de dinheiro público para ficar discutindo uma reforma política que não é reforma, é uma enganação, é uma novela que não vai ter resultado objetivo algum, né? Só fica desviando o foco do povo, fica dando uma esperança de algo que não vai acontecer e os gastos continuam os mesmos, absolutamente os mesmos. Não temos nenhuma perspectiva de mudança de hábito nas esferas federais. Os servidores públicos do judiciário aqui no Distrito Federal continuam em greve, o nosso judiciário já capenga continua cada vez mais capenga, cada dia mais entupido, tá? E quem paga a conta, quem vai sofrer as consequências dessas greves ditas justas, né? As pessoas que precisam do judiciário, são os advogados que precisam trabalhar, estão sendo impedidos de trabalhar porque os tribunais estão fechados, porque os processos estão trancados e ninguém pode fazer nada, porque os bonitinhos dos servidores públicos querem 74% de aumento. Tá? Então,
digamos que o clima de desorganização, ele se agrava dia a dia. Não para melhor, para pior. Cada dia pior. Um outro fato, que para mim não é uma novidade, mas é uma outra situação, uma outra circunstância, uma consequência desse processo de inversão de valores, de utilização de ferramentas subversivas, dessas políticas de reconstruir a sociedade, né, através dos projetos da mentalidade socialista. Eu hoje me deparei com algumas fotos de uma aluna da Universidade Federal da Bahia, onde ela é estudante do curso de Belas Artes, e houve uma mostra, seminário intitulado Desfazendo o Gênero. Eu vi isso. E a estudante, ela como estudante de Belas Artes, né? Belas Artes. Ela ficou de 4, botou um par de chifre na cabeça e uma sela nas costas e intitulou a performance dela como é que é o título da performance dela? Uma égua ensanguentada, né? Então, eu acho que essa história de discutir essas políticas de gênero, sexo, gaysismo, dentro das universidades, através de uma criação de uma cultura desse projeto subversivo, já extrapolou todos os limites, tá? Porque essa aluna, por exemplo, ela nem baiana ela é de Curitiba. Então, tu imagina os pais dela quando se depararam com essas fotos da filha que foi estudar na Bahia, né? Seminua de 4 com uma sela e um par de chifre na cabeça, né? E que eu saiba, a égua não tem chifre. Quer dizer, aí também já mostra o desconhecimento, né? Um pouquinho de desconhecimento da jovem com relação aos animais, né? Aliás, esse chifre aqui está mais para búfalo do que para bovino, né? Mas extrapolou os limites aceitáveis, né? E, inclusive, hoje eu vi um vídeo do desfile cívico na capital de Alagoas, em Maceió. Eu fiquei pasmo, Celso, quando eu vi provavelmente deveria ser uma escola, porque eram adolescentes que estavam desfilando, dançando funk. Uhum. Eu então, vi o vídeo, postei o link do vídeo no chat aí, agora há pouco, dessa Meu coisa. amigo, um desfile cívico, eles conseguem transformar um desfile cívico numa mescla de carnaval com baile funk. Então, acabou. Esse país aqui acabou, Celso. Fecha para balanço ontem, porque ninguém mais tem noção. Sem noção. Quando eu até acho engraçado quando eu vejo certas postagens, certos textos que usam e abusam do termo patriotismo, patriota, né? É engraçado, aqui no Brasil, por incrível que pareça, tudo vira moda, né? A palavra, o termo está em voga, todo mundo sai usando como se fosse utilizar uma marca de roupa. Né? Mas não sabe, não conhece o sentido e nem o porquê está utilizando tanto essa palavra, se realmente essa pessoa ela realmente tem esse sentimento patriótico. Tá? Porque criticar é fácil. Criticar é fácil. O que é difícil é a pessoa criticar com fundamento, com base, com estrutura para enfrentar a situação. Coisa que nós não temos. Nós não temos. Então, hoje nós temos pessoas, assim como a esquerda relativiza, a esquerda critica tudo, tudo depende do ponto de vista, tudo é possível, tudo é discutível, tudo depende da praxis e da dialética. O povo que hoje não está contente com o estado de coisas, não está contente com o governo, limita a sua crítica àquilo que atinge mais imediatismo. Mas isso não quer dizer que ela seja um patriota ou que ela tenha um sentimento patriótico verdadeiro. Tá? Então,
Nós literalmente hoje vivemos um cenário ainda ilusório, fictício, do que deveria ser real. Né? Nós ainda sonhamos com algo que não está acontecendo. Né? Vamos lá. Aqui em Brasília, hoje, teve uma manifestação dos estudantes de segundo grau. Aqui no Distrito Federal existe um projeto que era custeado pelo governo do GDF, que eles chamavam de PAS, que é como se fosse uma prova, tá, para os alunos do ensino médio adentrarem na Universidade de Brasília. O problema é que sempre, desde o início desse projeto, a taxa de inscrição dessa prova era paga pelo governo do Distrito Federal. Esse ano, com o governo quebrado, o governo do GDF está tão quebrado quanto lá do Rio Grande do Sul, né, um pouquinho menos, quiçá, o governo chegou para os estudantes e falou, o governo esse ano não vai pagar a taxa de inscrição do projeto PAS. Cada estudante vai ter que pagar a sua inscrição, infelizmente. Paciência. O que os estudantes fizeram? Aquilo que eles vêm sendo ensinados a fazer desde o ensino fundamental. Criticar, se rebelar e buscar os seus direitos. Aonde? Na rua, vestindo camiseta vermelha do Che Guevara, fazendo barulho, parando o trânsito. Temos uma sociedade, toda ela foi e continua sendo preparada para agir com a mentalidade revolucionária, caoísta, que a esquerda vem fomentando ao longo do tempo. Esses estudantes não são estudantes carentes, até pode haver estudantes carentes no meio dos 94 mil que querem fazer a prova esse ano. Até pode haver estudantes carentes. Mas eu duvido que essa grande maioria seja carente. E os pais não sejam servidores públicos e não tenham R$100 para pagar a inscrição da prova. Tá? Então, esses estudantes, antes de irem para o meio da rua fazer baderna e exigir os seus direitos, não é direito nenhum, simplesmente o governo, assim como eles criaram esse programa, eles, por dificuldade financeira, estão suspendendo o programa. Né? Não é direito nenhum. Simplesmente esses estudantes, ao invés de analisarem a situação da máquina do Estado, a falência econômica do Estado, não. Eles vão simplesmente praticar aquilo que são ensinados desde os primeiros anos dos bancos escolares, que é, eu tenho direito, eu quero meus direitos e eu vou para o meio da rua protestar. É só isso que o povo pensa. Eles não analisam nada, eles só pensam nos seus direitos. Né? E não querem saber se há ou não há condições. Eles simplesmente saem exigindo de uma forma assim radical. Vamos dar um pouquinho de risada. Essa aqui eu acho que tu deve ter visto, Celso. Nós temos uma funkeira aqui em Brasília, chamada MC Bandida. Não. Essa aí ela já fez de tudo para tentar decolar a carreira artística dela. Mas não tem jeito, rapaz. Não tem jeito. Como funkeira, não decolou. Aí ela tentou se candidatar a deputada distrital. Não emplacou. Aí ela promoveu um desfile de Mr. DF na rodoviária do Plano Piloto. Não chamou atenção. E agora, por fim, ela contratou um seguro para o seu traseiro no valor de R$1 milhão. O Brasil está muito preocupado se ela vai ou não vai fazer um seguro para o seu traseiro no valor de R$1 milhão. Faz muita diferença, né, para o cidadão. Né? Então, essa coitada aqui, olha, tá na hora dela começar a desistir da carreira artística. Estou vendo umas fotos. Não tem jeito. Não conhecia, não sabia dessa figura, não. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Essa aí tem que desistir. Agora, para a gente fechar o nosso informativo, eu tenho só mais dois assuntinhos, Celso. Depois a gente abre para os nossos ouvintes. Depois, antes, vamos, se possível, se você lembrar, explicar o que aconteceu lá na Europa com os islâmicos. Esse é um dos temas. Então Esse é um dos temas. Vamos lá. Esse é um dos temas.
Começando pelo primeiro tema internacional que tem a ver com o Brasil também. A Argentina se prepara para a eleição presidencial e o nosso fundador do Foro de São Paulo e presidente de honra do PT já está na Argentina ajudando a dona Cristina Kirchner a fazer campanha para o seu candidato à presidência da República. Assim como Venezuela, Brasil, Equador, vem promovendo ações e práticas planejadas e coordenadas pelo Foro de São Paulo, a Argentina não fica atrás. Hoje o seu Lula foi inaugurar uma UPA em Buenos Aires. Uma UPA. Igualzinha as nossas aqui, essas que não funcionam, tá? Uma UPA. Não funciona mesmo, não serve para nada. Porque uma UPA tem lá auxiliar de enfermagem, enfermeira e não tem médico nunca. Então não resolve para nada. Tá? É um paliativo, é uma enganação de saúde pública. O seu Lula hoje foi inaugurar uma UPA em Buenos Aires, aonde, ao descerrar a placa, né, a UPA tem o nome dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, os socialistas, essa turma que vem implementando esse projeto de poder a nível continental, via Foro de São Paulo, eles se puxam o saco o tempo todo, se auto-homenageiam o tempo todo, tá? E as pessoas, não é que elas não reajam, elas foram preparadas para não reagir. Tá? A maioria das pessoas foram preparadas, foram anestesiadas, foram doutrinadas, foram contaminadas para não reagir. Ou bate palma, ou se omite daquilo que está vendo. Tá? Inclusive, o candidato do partido kirchnerista é o seu Daniel Scioli, né, que dizem que também tem rabo preso com corrupção na Argentina, à torta e à direita. Bom, para finalizar, vamos falar dessa crise dos refugiados, que isso aí, na verdade, não é assim tão simplório da gente explicar, tá? Porque nós temos aí o Ocidente, vamos botar o Ocidente em termos de Europa, dividida. Uma parte refugiados, a outra parte diz que quer receber. Os países árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, né, países, digamos, bem estabelecidos e com condições econômicas de abrigar os refugiados, já lançaram notas e estão disponíveis na internet, onde eles afirmam categoricamente: não queremos refugiados, não queremos pessoas estressadas, pessoas traumatizadas sustentar. Então, esse contexto dos refugiados não é meramente uma questão humanitária. Coitadinhos dos sírios, alguém precisa abrigar eles porque eles estão há 10 anos em guerra civil. Ué, quer dizer que quando é para o Ocidente, lá para o Oriente Médio, brigar e destruir, proteger nacionais árabes por causa de petróleo, pode. Agora, quando é só para defender os coitados que estão sendo massacrados pela guerra, deixa eles morrer, ou então traz o problema, ou entrega o problema para outro. Né? Despeja no colo, no colo de qualquer outro aí. Ó. Chega e baixa um decreto e diz: tu tem que receber tantos mil refugiados. Não é bem assim. O povo árabe, eles ainda têm na cabeça deles, devido à cultura, devido à questão religiosa do Islã, eles ainda têm aquele ranço de que eles foram derrotados, que eles foram expulsos da Europa na Idade Média, que os cristãos expulsaram eles através das cruzadas, massacraram, etc, etc, etc. A gente só consegue ver um lado. A imprensa, ela só mostra um lado desse problema chamado mundo árabe, mundo muçulmano. Tá? É muito triste, óbvio, famílias inteiras tendo que sair do seu país, sair sem eira nem beira. Agora, nós temos aí imagens aonde os refugiados, eles não querem comida porque a comida vem da Cruz Vermelha. Se viesse de uma mesquita, eles aceitavam. Porque é da Cruz Vermelha Internacional e tem uma cruz, eles não querem. Quer dizer, a Hungria gastou milhões para
preparar campos de refugiado com água, comida, médico, para eles poderem se estruturar para seguir viagem depois para onde eles quisessem. Não, eles não querem ficar em campo de refugiado, eles querem ir embora para a Alemanha ou para onde eles quiserem agora, ontem. Ninguém segura eles. Quer dizer, não existe bom senso nisso tudo. Tá? Crucificaram a jornalista húngara lá que deu uns pontapés nos refugiados. Pô, o que ela estava vendo? O que ela estava registrando? Estrangeiros que caíram de invadir o país dela, fizeram o governo dela gastar com eles, e os caras deram as costas e ainda estavam destruindo uma lavoura de milho. Na Alemanha, as escolas estão sendo orientadas, as meninas têm que cobrir as pernas e os braços, porque senão os imigrantes sírios ficam tudo tarados, elas podem ser atacadas. Pô, quer dizer, todo mundo tem que mudar os seus hábitos e respeitar os coitadinhos dos refugiados, mas os refugiados não respeitam o dono da casa. Quer dizer, a gente não pode simplesmente ficar aí fazendo discurso hipócrita de humanismo, de coitadinhos, sem ter um conhecimento amplo dos fatos atuais e dos fatos anteriores. Por que os árabes não querem os seus vizinhos? Por que o Ocidente ele tem que se dobrar e aceitar e fazer tudo o que a ONU manda eles fazerem em prol dos refugiados? Os refugiados na Suíça entraram com um pedido para tirar a cruz branca da bandeira da Suíça, porque ofende o Islã. Um nacional alemão que entrar num bairro onde for de maioria árabe, se ele não respeitar as regras do bairro, ele apanha. Espera lá, o que é isso aí? Isso aí não é uma invasão legitimada, autorizada por alguém? Quer dizer, a coisa é muito maior, ela é muito mais cheia de detalhes e requintes do que foi exposto ontem pelo nosso ilustre cineasta esquerdista Arnaldo Jabor, em 5 minutos, que foram 5 minutos de pura desinformação a respeito do assunto. Tá? Então, já não é de hoje que a Europa, o Ocidente, vem recebendo imigrantes árabes, muçulmanos. Tá? A América Latina já recebeu milhares, estão espalhados por toda a América Latina, tá? E o problema não acaba. Esse humanismo promovido pela ONU e por alguns países europeus, eles estão, se eles acham que eles estão sendo humanistas, querem receber a tarja de bonzinhos, né? Eles acham que eles precisam ser bonzinhos, eles estão colaborando com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está dando risada, porque nesse momento o Estado Islâmico está infiltrando. Tá? Então, não dá para a gente fazer um juízo, ou fazer julgamentos, ou formar uma opinião sem fazer uma análise muito profunda sobre a história do mundo árabe, sobre a história do Ocidente, e uma conjunção de vários fatos que estão aí pulverizados, e juntar esses fatos, montar esse quebra-cabeça, tá? Porque a imprensa ela só está mostrando um lado, o outro eles estão omitindo. Né? Coitadinho dos árabes, mas quantos barcos cruzaram o Mediterrâneo de africanos, e quantos cristãos foram jogados para fora dos barcos pelos muçulmanos? Isso ninguém fala. Quantos cristãos sírios, iraquianos, cristãos dentro do mundo árabe são crucificados, são queimados em praça pública vivo, né? Isso ninguém fala, ninguém comenta, ninguém mostra. Mas na hora de ter que acolher essa gente aí como vítimas de uma guerra, porque o Islã, nós não somos malvados. Ok, até pode ter muçulmano bonzinho, que não é tão radical, tão xiita quanto essa facção que se apresenta. Mas também não dá para tirar, eximir eles de vários atos, né, extremamente radicais,
e que não condiz, no caso, numa convivência pacífica com o mundo ocidental, o mundo cristão. Por exemplo, no Uruguai existem 2.000 imigrantes sírios há um ano vivendo no Uruguai com apoio do governo. Tá? Ontem as famílias foram para a praça em Montevidéu dizendo que eles querem ir embora do Uruguai, porque no Uruguai eles trabalham muito, ganham pouco e a ajuda do governo não dá para eles sobreviver. Eles querem ir para outro país. Aí eu fui ver, mas pera lá, como é que é essas famílias sírias do Uruguai? Celso, uma família síria uruguaia tem 15 filhos. Pai e a mãe, 15 filhos. Só trabalha o pai e um filho. Como é que eles vão querer sobreviver num país de terceiro mundo como o nosso? Como aqui na América Latina? Então, tem muita coisa errada, tem muita coisa a ser analisada antes da gente ficar tomando partido e fazendo juízo dessa situação aí, que não é das mais simples para ser analisada, não. Ela é bem complexa. Realmente a coisa até difícil, né? A gente querer julgar, tomar um lado hoje em dia, porque a gente não conhece o que está por trás da história. Então, por isso, mais uma vez, Marlon, obrigado por trazer... Olha, Celso, só um adendo. O exemplo mais simples que eu dou com relação a esse fato dos refugiados. O que está acontecendo na Europa é como se alguém metesse o pé na porta da tua casa, dissesse que tu tem que fazer tudo o que ele quer, tá? E esse invasor começasse a ditar as regras dentro da tua casa. Quem é que aceita isso? Com certeza, ninguém, né? Ninguém, né? Por favor. Ajudar é uma coisa, agora tu liberar a coisa de tal maneira a ponto do estrangeiro que caiu de paraquedas, de uma hora para outra na tua vida, mandar, exigir, quer dizer, isso já não é mais pedir ajuda humanitária, isso aí é tomada, isso aí é invasão. É bem diferente de ajuda humanitária. Pois é. Vamos a algumas perguntas aqui no chat, Marlon? Vamos lá. Eu não sei agora a sequência que foi, mas tem uma aqui. Marlon, qual o principal plano da elite globalista? Olha, com essa questão com esse capítulo aí dos refugiados, eu já começo também a voltar aos meus estudos e tentar entender essa benevolência toda da Angela Merkel, do primeiro-ministro britânico e da França. São os três maiores países, né, europeus, Inglaterra, França e Alemanha. Eu não consegui entender essa benevolência deles, porque a Hungria não negou ajuda, ela só não aceitou essa invasão desse jeito. Portugal é contra, Espanha é contra. A Itália já está por cima dos cabelos, já está fechando as porteiras também. Quer dizer, eu já começo a estudar e tentar entender qual é que é a dos globalistas de fomentar este capítulo, né, esse confronto sem tiros, né, entre mundo árabe e mundo ocidental. Tem aqui a Eide, muito preocupada, pois eles não respeitam as mulheres, né, se referindo aí ao Oriente. Não gosto de cristãos, então o que vem fazer aqui? Olha, a dona Dilma falou que o Brasil está pronto para receber 20 mil. Eu queria saber onde é que ela vai botar 20 mil refugiados sírios se nós não temos aqui nem emprego, nem estadia, nem condições de infraestrutura para alojar os haitianos, senegaleses e ganeses que já estão aqui há algum tempo. Eu quero saber onde é que ela vai levar esse povo todo. Para casa dela é que não é, a não ser que ela transforme a esplanada num grande acampamento de refugiados, né? Agora, a questão do desrespeito, Eide, ele não é a questão só deles desrespeitarem as mulheres, tá? Na verdade, nós ocidentais, a gente não tem um conhecimento mínimo do que é
o mundo árabe, a cultura árabe, a religião árabe, os seus hábitos e costumes, nós não temos 10% de conhecimento para entender a mentalidade e as práticas desse povo. Tá? Para eles, tá? Eles recriminar uma mulher que anda de bermuda e de camiseta sem manga, né, é um crime. Por quê? Porque nós tratamos religião de uma forma diferente que eles. Eles têm uma cultura milenar muito mais radical do que o Ocidente achava que o cristianismo era uma religião radical, que mandava, que era dogmática, né? O Islã é muito dogmático. Tá? O Islã, ele não quer saber, ou tu faz, ou tu cumpre. E com eles não tem meio termo, não existe, que nem agora o Papa quer rever a anulação dos casamentos, né? O cristianismo, que é a religião ocidental, né? Ela vem se flexibilizando ao longo do tempo, tentando se adaptar à evolução da sociedade, que na verdade não é uma evolução da sociedade, ela vem tentando se adaptar ao maior projeto de poder que estiver vigente, sendo que o maior projeto de poder que está vigente nos últimos 50 anos é o projeto de poder do socialismo global. Então a igreja vem tentando se adaptar para ser a religião oficial desse futuro global. Tá? Mas existem algumas obras nacionais, inclusive o nome do livro é O que é o Islã, que é de um jornalista como é que é ele era chefe de jornalismo da Rede Globo, tá? Que ele é de origem árabe e ele escreveu esse livro para explicar o que é o Islã e como funciona o Islã. É um texto bastante interessante, bastante didático. E existe uma única versão do Alcorão em português, tá? Que eu também aconselharia as pessoas lerem, porque o Alcorão não é que nem a Bíblia não, viu? O Alcorão é um livrinho fininho. Só a gente precisa ter muita paciência em ler o Alcorão e conhecer mais de perto, porque ele não existe uma sequência. O texto ele é intercalado. A sequência dele é intercalada. Não é um texto corrido como a gente está acostumado a fazer as leituras. Tá? Mas a gente precisa não fazer juízo primeiro, conhecer mais a fundo os porquês, conhecer o outro lado, né? Para depois a gente carregar alguma bandeira ou fazer juízo sobre os fatos que estão ocorrendo. Vamos para a próxima pergunta. O Francisco, ele comentou, né? No Brasil já não temos saúde pública, educação, segurança para os brasileiros. Imagine receber refugiados. Olha, eu creio que nós já temos um perigo eminente. Isso aí hoje, inclusive, saiu na imprensa, tá? A Polícia Federal detectou que realmente na tríplice fronteira Brasil, Argentina, Paraguai existe um núcleo de militantes do Hezbollah. Tá? O Hezbollah, assim como outros grupos terroristas do mundo árabe, tá? Hoje eles dizem que eles não têm nada a ver com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda. Mas entre eles falar e a coisa realmente ser, tem uma grande diferença. Pois é. Tá? Então, nós já temos. E essa célula do Hezbollah, tá? Que está com sede ali na Tríplice Fronteira, mais precisamente Foz do Iguaçu, é desde 2006. Então, de 2006 para cá, eles já montaram uma estrutura. Tranquilamente, eles já têm uma estrutura, não só ali na fronteira com o Paraguai, mas já montaram uma estrutura em São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais cidades. Tá? E aí, a dona Dilma refugiada aqui para dentro, quantos militantes do Estado Islâmico não vai vir junto? Assim como está entrando na Europa. É muito complicado. Nós não temos mais educação, não temos mais saúde, não temos mais segurança pública, não temos mais economia, não temos mais vergonha na cara. Tá? Não temos mais vergonha na cara. Porque a economia do jeito que está, o governo literalmente a cada dia mostrando que o problema deles não é governar, não é administrar, é
permanecer no poder e implementar o seu ideário. E o brasileiro, nem com todo esse sofrimento que se agrava, a dor ainda não começou. Tá? O que eu espero é que essa dor ela fique cada dia mais aguda, para que o brasileiro, pelo menos, tente acordar desse estado letárgico, né? Que é essa educação, que é essa mentalidade revolucionária, que essa doutrinação fez com ele durante 30 anos. Tá? Hoje eu não vejo mais uma saída a curto prazo, tá? Para que as pessoas elas acordem através da informação. Eu não vejo. Tá? Eu acho que o brasileiro ele vai ter que doer muito, vai ter que arder bastante, se é que ele vai acordar com dor e ardor. O trabalho de desconstrução do que foi feito pela esquerda e que a gente vem fazendo de algum tempo, tá? Ele não vai acabar no momento em que possa ocorrer uma ruptura ou uma interrupção desse processo socialista vigente. Esse trabalho ele vai ter que continuar e vai ter que ser fortalecido e ampliado por décadas, para limpar toda essa bagagem, esse ranço que foi colocado na cabeça das pessoas ao longo do tempo, né? Não só das gerações que estão aqui, quanto das futuras, né? Porque se a gente não limpa a casa agora, o que vem lá pela frente vai receber, de alguma forma, dentro de casa, essa doutrinação. Então, é um trabalho de longo prazo, longo para dedicação e de muito, muito esforço. O nosso trabalho nem começou ainda, a gente está se estruturando para começar a trabalhar. Levando susto ainda para saber que vai ter que mudar, né? Levando susto para começar. Exatamente. Vamos para aqui a próxima pergunta. A hora corre muito, muito rápido. Meus amigos, vamos para a última pergunta da noite. Como eu tenho informado, eu preciso finalizar o programa um pouquinho mais cedo, porque agora eu tenho que fazer o papel da polícia, né? Não pago os policiais, então nós vamos ter que fazer o papel da polícia aqui. A última pergunta da noite. Quarta-feira que vem estamos de volta aqui. Marlon, o que está por trás do decreto 8515? Qual a real intenção do governo? Tá certo. Isso aí era mais. Que é tanta coisa pra gente falar, comentar, que a gente acaba passando num filtro e de repente alguma coisa escapa. Esse decreto, ele na verdade, quem começou o estrago todo, tá? Não foi o decreto 8.515. Quem começou o estrago todo foi o seu FHC lá nos anos 90, quando ele acabou com o Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica e criou o Ministério da Defesa e colocou um ministro civil para cuidar das Forças Armadas. Ali começou. Esse decreto seria mais uma forma de desmoralizar, de tirar a autoridade dos chefes das forças em relação às tropas. Tá? Porque hoje nós temos o ministro da Defesa que está acima dos chefes das três armas. Mas já pensou um civil mandando na tropa, inclusive? Quer dizer, é uma desmoralização total. Essa desmoralização, ela não vem sendo praticada a partir da criação do Ministério da Defesa. Essa desmoralização, ela começou lá em 1985, quando o poder voltou para a mão dos civis, e os civis, essa turma aí, ó, PT, PMDB, PSDB, começaram a propagar as mentiras e o revisionismo histórico, que é ensinado até hoje nas escolas, de que os presidentes militares eram censores, eram ditadores, eram anos de chumbo, eram torturadores. Tá? Essa turma começou a desmoralização lá em 85, e agora que eles estão no poder, eles estão tentando, de alguma forma, desmoralizar cada vez mais, porque o único exército que não é subserviente a um governo de esquerda é o do Brasil.
A única força armada que não dobrou os joelhos para nenhum governo de esquerda na América Latina é as Forças Armadas brasileiras. Então eles estão tentando, de alguma forma, por desmoralização, ou arrumar alguma brechinha para colocar as Forças Armadas em subserviência, assim como ocorreu na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, no Equador, e assim por diante. Só que aqui eles não estão conseguindo terreno fértil para isso, porque as nossas Forças Armadas não se venderam, não foram doutrinadas pela cartilha gramsciista, não entraram no discurso humanista de direitos humanos, de progressismos, de construções de uma nova nação, assim como os outros países, ocorreu nos outros países. Então, eu volto a dizer, é aquela coisa, a esquerda, ela age da seguinte forma, ela dá uma tentada. Se ninguém reclama, ela vai adiante. Se reclamar, ela recua estrategicamente. Em 64, eles estavam com a faca e o queijo na mão para dar o golpe socialista no Brasil. O que aconteceu? As Forças Armadas foram para a rua, o que eles fizeram? Bateram em retirada e escolheram uma outra maneira de fazer a Revolução Socialista no país. De que maneira? Revolução silenciosa através da cartilha gramsciista e da Escola de Frankfurt. E cá está eles no poder há 30 anos. Tá? Então, alardes sem histerias a respeito desse decreto, tá? Porque já foi inclusive revogado, né? Mas é aquelas velhas tentativas, né? Eles dão a tentada. Se emplacar, muito que bem. Se não emplacar, eles batem em retirada. Realmente, cada dia mais precisamos estar atentos, porque eles estão realmente formados, planejados em nos ensacar. Colocar o povo num cantinho, espremido, sem direito a falar nada. Só aquela fala da sua esposa, de que... Agora não lembro se foi a sua esposa que trouxe o assunto aqui, que o empresário teve que pagar porque o funcionário sumiu 30 dias, foi lá fumar a maconha dele e ainda teve que pagar o tratamento do funcionário, né? Não, o pior não é isso, Celso. O pior é o cara se acidentar, até por vezes fora do horário de trabalho, e o empresário tem que pagar pensão vitalícia. Pois é. O que estão fazendo, né, com quem produz no Brasil? Não, a nossa... Acabou, a nossa economia acabou, a nossa indústria acabou, o nosso comércio acabou. Tá? Não existe mais. Não existe. A nossa indústria, a indústria multinacional está indo embora, está parando, e a nacional é uma indústria pequena, sucateada, tá? Sucateada, sem capacidade de poder movimentar uma economia industrial. Tá? Os nossos bancos nacionais, entre aspas, nós não temos mais bancos nacionais. Eu acho que, com exceção do Bradesco e do Itaú, o resto é tudo banco estrangeiro. Uhum. Banco do Brasil e Caixa, isso não é banco. Isso aí é um tacho raspado sem fundo. Tá? O Banco do Brasil e a Caixa estão quebrados também, assim como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, assim o BNDES está quebrado, está tudo quebrado. Os caras conseguiram falir o Brasil. Tá? Esse resultado econômico que nós estamos tendo hoje, né, esse rebaixamento, passando de bom pagador para caloteiro, isso não é uma coisa de 2015. Esse é o reflexo daqueles gastos e da roubalheira da Petrobras e da construção dos estádios para a Copa. Tá aí, ó. Esse é o reflexo do ano passado ainda. Tá? E nós já temos aí, o governo já empenhou 38 bilhões para as Olimpíadas. Quer dizer, a nossa dívida, o corte de gastos. Ah, não, mas as Olimpíadas não é gasto, é investimento. Que investimento? O que trouxe a Copa do Mundo para nós de retorno? Nada. Só prejuízo. Só prejuízo, nada mais. As Olimpíadas vai ser outra balela. É mais uma maquiagem, mais uma invencionice socialista para o mundo, tá? Que só vai nos enterrar cada vez mais. Cortaram 1 bilhão, 1 bilhão da educação, 1 bilhão da saúde, 1 bilhão e 600 da segurança nacional.
e entregaram 3 bilhões para a CUT e para o MST. Quer dizer, meu amigo, fecha para balanço. Essa empresa essa firma, porque um Estado não é uma empresa. O Estado é uma máquina criada para administrar o dinheiro do povo e dar legitimidade e organização para a sociedade. Só que esses desgraçados são tão anticapitalistas que eles tratam o Estado como se fosse a empresa deles. Eles não produzem nada, não vendem nada, não têm lucro com nada, vivem de arrecadação e querem ficar brincando de empresário com a máquina pública. Cria cabide de emprego e cargo em comissão, virou campanha do Ministério do Trabalho e Emprego agora. Uhum. Tem que gerar emprego e renda. Então vamos criar ministério para alocar o povo, porque aí o povo vai dizer, não está faltando emprego, o governo está me dando. Mas que está dando? Que emprego que o governo está dando? É que na história de concurso, eu nunca tinha visto tanto concurso que nem nos últimos anos. Por quê? Porque o Estado foi inchando e tem que alocar os concursados. Aí cria secretaria, cria ministério, cria isso, cria aquilo. E aí, eu virei servidor público. Olha como eu sou importante, eu passei no concurso. Só que esse servidor público, ele não trabalha numa empresa privada, ele trabalha na máquina pública que vive de arrecadação. E se nós não temos uma iniciativa privada forte, como é que a máquina pública inchada vai sobreviver? Eles não têm noção disso. Eles não têm noção. Isso é economia básica. A noção que eles têm é de projeto de poder, manutenção de poder. Como é que eu vou fazer para acalmar o povo, ficar com o povo do meu lado para mim me perpetuar aqui? Esse é o problema deles. O problema deles não é economia. O seu Joaquim Levy, todo mundo dizia, esse aí é mais liberal. Mas que liberal? Que liberal? Só porque ele foi diretor do Bradesco? Ele é um social-democrata, é outro socialista que é a favor do intervencionismo estatal na economia, que quer mandar no Banco Central, que quer mandar na Bolsa de Valores, que quer mandar na taxa de juros, e que também não sabe como fazer a economia crescer através do trabalho. Trabalhar, cuidar da economia, aumentando imposto, criando imposto, isso aí qualquer um faz. Eu quero ver ele movimentar a economia através do trabalho. Trabalho, vamos abrir empresas. Sabe quantas lojas fecharam em Porto Alegre desde janeiro, Celso? Quantas? 2.000. 2.000. Em Porto 2.000 lojas fecharam em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Dados da Câmara de Diretores Lojistas de Porto Alegre. Isso é gravíssimo. 2.000 lojas. Não, mas aí eles entregam o orçamento do ano que vem negativo e diz que está tudo bem, está na TS. Né? 2.000 empresas. Quantas pessoas isso significam? Quantas pessoas, entre aspas, aí, porque a gente não sabe exatamente o padrão de cada um, num sofrimento, uma desilusão, né? Mais um grande número de famílias que hoje o Brasil já não consegue manter um padrão razoável, imagina, mas 2.000 empresas, o quê? Vamos supor que pelo menos umas 10 pessoas por empresa, 20 mil pessoas, no mínimo? Por aí. Para te ter uma ideia, Celso, o governo federal, ele rotula o cidadão que tem uma renda mensal de R$4.000, ele rotula de classe média. Agora, aqui em Brasília, para te alugar um apartamentinho de 1 quarto, tu reais de aluguel. Quanto? 2.000. 2.000. Apartamentinho de nada. Até, depende, aí depende de onde tu vai alugar, né? Se tu for alugar em área nobre, é muito mais. Tá? Mas aí, 2, 3 mil, vamos botar em média um aluguel de 2 a 3 mil reais. Desde quando alguém que ganha 4 mil reais é classe média? Com certeza. Não dá para pagar o apartamento em Brasília. Ele pode ser classe média se ele morar lá na periferia, onde a média
a renda média seja 2 mil. Aí ele ganha 4. Bom, aí ele é classe média. Agora, dentro de uma realidade onde tu coloca a renda mensal em relação ao custo de vida, tu vai ver que 4 mil reais não é classe média nem aqui e nem na China. Mas eles acham que, através dos números que eles inventam, né, eles inventam os números e dizem que com aquele valor dá para te fazer um monte de coisa, então tu é classe média. Ou então tu é rico. Né? Quer dizer, nós tínhamos 3 classes, né? O pobre, a classe média e o rico. Aí depois que entrou esses socialistas, aí eles inventaram o rico, classe média alta, classe média baixa, o pobre, o miserável e o indigente. Eu vou ter que fazer um curso para entender em qual classe eu estou. Mas essa é a questão. Quanto mais classes eu tiver, menos eu vou poder reclamar. Com certeza. Porque qual é que é a pior de todas? É o indigente. Bom, então, não cheguei lá ainda. Então vamos continuar lutando. Eu não cheguei lá. Né? Então a pessoa vai se acostumando com a pobreza, vai se acostumando com a dificuldade. Agora, quando só tem 3 escalas, é muito rápido do cidadão meter a boca no trombone. Pois é, por então isso tudo isso também é um trabalho psicológico que eles fazem. A semana passada eu comecei o nosso programa com a música Chega, do Gabriel Pensador, e hoje nós vamos encerrar o programa, como estou informando aqui, né? Quem está chegando agora, o programa está encerrando um pouquinho mais cedo, devido a um compromisso que eu precisei assumir, com a música Chega, do Gabriel Pensador novamente. Professor Marlon, suas considerações finais, e vou passar aqui para o Gabriel. Celso, prazerzão aí estar mais uma vez contigo. Amém. Te cuida na rua, tá? Porque os manos estão ligados. Os manos estão ligados. Um abração aí para nossa turma do chat, sempre participando aí fielmente todas as quartas, nossos ouvintes, planeta fora. Show de bola. Estiverem conectados com nós. E a gente vai, na próxima quarta, voltar aí atualizando e tentando esclarecer da melhor maneira possível os fatos que são mais relevantes na nossa realidade nacional e internacional. Celso, deixa uma dica. Diz para o Marcelo procurar uma música do grupo Inocentes. O nome da música é Pátria Amada. Música Pátria Amada. Vou pedir o nome do grupo o nome do grupo é Os Inocentes. É uma música dos anos 80, mas ela tá tão atual, rapaz, tão atual. Vamos atrás dela, com certeza. Pode deixar. Obrigado mais uma vez, Marlon. Obrigado por tudo. E quarta-feira, amigos do chat, já vão preparando as perguntas para quarta-feira, tá? Grande abraço. Obrigado, Marlon. Obrigado, turma. Show de bola. Mais uma quarta-feira de informação com o nosso querido professor Marlon Adami. Obrigado, Marlon. Tô vendo você aí fazendo ok. Show!